Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise bem focada em um único capítulo, que é, olha, um verdadeiro estudo de caso sobre liderança, estratégia e até teologia. Estou falando do capítulo 20 de 1 Reis. E para guiar a nossa conversa, a gente está usando as notas e os comentários de duas bíblias de estudo, a Holman e a NAAA. Elas dão não só a narrativa, mas também, sabe, aquele contexto para a gente entender o que estava em jogo. Exato. Nossa missão aqui é desvendar esse conflito entre Acabe, o rei de Israel, e Ben-Hadad, rei da Síria. A gente vai ver como um rei totalmente em desvantagem consegue vitórias impossíveis e, no final, toma uma decisão que, bom, sela o destino dele. E o que é fascinante nessa história é como ela mistura tática militar, arrogância pessoal e, claro, intervenções divinas. Não é só uma crônica de guerra. É um drama sobre orgulho, sobre obediência e as consequências de cada escolha. Perfeito. Então, vamos montar o cenário. Ben-Hadad, o rei da Síria, ele não chega sozinho. Não mesmo. Ele aparece com uma coalizão de 32 reis, cavalos, carros de guerra e cerca a capital, Samaria. A primeira mensagem dele para o rei Acabe é direta e humilhante. É mais que humilhante, é uma declaração de posse. Ele basicamente diz: a tua prata e o teu ouro são meus, as tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. Tipo, não tem negociação. É uma exigência de vassalagem total, né? Total. Uma rendição incondicional antes mesmo de a batalha começar. E a primeira resposta do Acabe é de cair o queixo. Ele simplesmente concorda com tudo. Pois é. Ele fala, conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou eu, e tudo quanto tenho. É uma submissão completa. Exato. E o comentário das fontes sugere que Ben-Hadad, ao ver essa fraqueza toda, Ele dobra a aposta. exatamente, ele decide aumentar as exigências. Aí ele avisa que no dia seguinte, os servos dele vão vasculhar o palácio, as casas e levar tudo o que quiserem. E é aí que a coisa muda. Aí o jogo vira. Acabe consulta os anciões de Israel e eles o aconselham a não ceder. E isso dá a ele a coragem que faltava, né? Para recusar essa segunda exigência. A recusa, claro, enfurece o Ben-Hadad. Ele faz uma promessa super arrogante, dizendo que os exércitos dele são tão numerosos que o pó de Samaria não daria nem para um punhado para cada homem. É o cúmulo da arrogância, ele já se considera vitorioso. Só que o Acabe responde com um provérbio que ficou famoso. Quem se veste para a batalha não deve se gabar como aquele que está se despindo depois da vitória. Basicamente, não cante vitória antes da hora. Exato. Mas ele precisa de mais que palavras, né? Ele precisa de um milagre. E é exatamente aí que a história toma um rumo inesperado. Sim, um profeta anônimo aparece do nada e diz a Acabe que Deus vai entregar aquele exército imenso nas mãos dele. E o plano de batalha é totalmente contraintuitivo. Muito. A vitória não viria dos soldados veteranos, mas de um grupo minúsculo de 232 moços dos príncipes das províncias. Que seriam tipo os assistentes dos governadores. Isso, jovens, provavelmente sem muita experiência, e o exército inteiro de Israel somava só 7.000 homens. Já era pouco. Então, a ideia por trás disso, segundo as notas, era deixar bem claro que a vitória vinha de Deus, né? E não da força de Israel. Exatamente. Uma lição de humildade para Acabe. Mas a execução do plano é genial. Eles atacam ao meio-dia. Por quê? Porque é quando Ben-Hadad e os outros 32 reis estão, sabe como? Bebendo. Bebendo nas suas tendas, a arrogância deixou eles completamente vulneráveis. O ataque surpresa causa um pânico total. E o exército sírio se desfaz em caos. O poderoso Ben-Hadad tem que fugir a cavalo com alguns cavaleiros. Uma vitória espetacular e totalmente improvável. Mas a história não acaba aí, né? Não. O mesmo profeta avisa o Acabe: se prepare, porque na primavera o rei da Síria vai voltar a atacar. E os sírios, tentando entender a derrota, chegam a uma conclusão curiosíssima. Essa parte é fascinante. Eles dizem: os deuses deles são deuses dos montes, por isso foram mais fortes. Mas vamos lutar com eles em campo raso e com certeza seremos mais fortes. Peraí, a análise deles foi teológica. Eles achavam que o Deus de Israel era uma divindade local com poder limitado à geografia. Exatamente. Eles pensaram que,
Mudando o campo de batalha para as planícies de Afec, eles teriam a vantagem e neutralizariam o Deus de Israel. Então a batalha se torna uma prova teológica. E Deus responde diretamente a essa provocação. Um profeta diz a Acabe que Deus vai entregar de novo o exército sírio para que saibam que eu sou o Senhor. A descrição visual nos textos é muito poderosa. Diz que o exército de Israel parecia 2 pequenos rebanhos de cabras. Enquanto os sírios enchiam a terra. A desvantagem era gritante. E o resultado é ainda mais devastador. 100.000 soldados sírios de infantaria mortos em um só dia. Os sobreviventes fogem para a cidade de Afec e uma muralha desaba sobre outros 27.000. Uau! É uma aniquilação completa. Com o exército destruído, Ben-Hadad se esconde na cidade. Seus servos dão um último conselho desesperado. Apelar para a fama de misericórdia dos reis de Israel. E eles fazem toda uma cena, né? Sim, se vestem com panos de saco, colocam cordas na cabeça, que são sinais de luto e submissão total. Como prisioneiros prontos para execução. E vão até Acabe implorar pela vida do rei deles. E a reação de Acabe é a maior surpresa de todas. Ele não só poupa a vida de Ben-Hadad, como o chama de meu irmão. E o convida para subir no seu carro, faz uma aliança com ele. Do ponto de vista político, parece uma jogada inteligente. Ele recupera as cidades e ganha o direito de ter áreas comerciais em Damasco. Exato. Olhando friamente, é um bom acordo. Ele neutraliza o inimigo e ganha vantagens. Mas... do ponto de vista teológico, foi um desastre. E é aí que entra outro profeta, de novo anônimo e disfarçado, com uma pequena encenação para confrontar Acabe. Sim, ele se apresenta como um soldado que deixou um prisioneiro importante escapar. E com isso, ele faz o próprio rei declarar que a pena para essa falha era a morte. E nesse momento, o profeta tira o disfarce. E entrega a mensagem final de Deus para Acabe. Porque você soltou o homem que eu havia condenado à destruição, a sua vida será tomada no lugar da vida dele e o seu povo no lugar do povo dele. Acabe venceu 2 batalhas incríveis, mas ao poupar o inimigo que Deus tinha condenado, ele desobedeceu uma ordem direta. A análise das fontes indica que essa decisão, que parecia tão pragmática, foi o seu erro fatal. E o capítulo termina com Acabe voltando para casa aborrecido e indignado. Interessante que não é arrependido, né? É indignado, como se a culpa não fosse dele. Então, o que tudo isso significa? A gente tem uma história sobre como a arrogância leva à queda, como a fé pode gerar vitórias impossíveis. Mas, acima de tudo, é sobre um líder que recebe ajuda divina, mas falha em compreender o propósito final dessa ajuda. É um conflito claro entre a prudência política e a obediência religiosa, né? Com certeza. Acabe agiu como um rei pragmático, buscando estabilidade e vantagens comerciais, mas no contexto da narrativa ele falhou no dever dele com Deus. E essa falha teria consequências duradouras para ele e para Israel. Exato. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. As fontes deixam claro que o erro de Acabe foi, na superfície, um ato de misericórdia. Isso levanta uma questão bem complexa. Sim, que é quando a clemência de um líder se transforma num erro fatal. E quais são os critérios para julgar entre o que é politicamente vantajoso e o que é moralmente ou divinamente correto? Uma tensão que recua muito além dos campos de batalha da antiguidade, não é? Sem dúvida, é uma questão que continua muito atual.